Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aqui para mais uma aula de interpretação de texto, o que vocês mais pedem para mim. E vamos analisar hoje uma prova de agente penitenciário da banca IBFC. Bem, eu vou destacar aqui para vocês as questões de interpretação de texto. São 10 questões de língua portuguesa, em que eu já analisei, e tem, no caso, 4 perguntas de interpretação de texto e tem 2 perguntas relacionadas a elementos coesivos. Quais os passos que eu irei seguir para te ajudar nesse processo de interpretação textual? Primeiro eu vou destacar com você o tipo de linguagem empregada pelo texto. Então, vamos aos estudos. Então, vamos para a primeira etapa, entender o tipo de linguagem empregada. Para você entender o tipo de linguagem empregada no texto, você tem que lembrar da matéria. Você vai ter que saber explicar se a linguagem é formal, informal ou coloquial. E aí eu te pergunto, qual a diferença da linguagem informal para a linguagem coloquial? Nenhuma. As duas são linguagens cotidianas, linguagens do dia a dia. Então, se eu uso de coloquialismo, é o mesmo que dizer que eu estou usando uma linguagem informal, em que eu posso empregar gírias, abreviações, piadinha, tudo que eu vou inserir que mostra que é um elemento de oralidade, né? Que eu estou usando sem uma preocupação com o tipo de vocabulário que eu vou empregar naquele momento, já que eu vou estar num momento relaxada, tranquila, com a família, com os amigos. Então é muito importante você entender que linguagem formal e coloquial são a mesma coisa. A linguagem formal significa que você está utilizando uma linguagem padrão de acordo com a norma culta da língua, de acordo com o que você aprende com as regras da gramática da língua portuguesa. Então agora vamos à análise finalmente do texto, ok? Tenha paciência, lembre-se de seguir as dicas que eu vou te dar agora para realmente aprender a fazer uma boa interpretação de texto e não perder esses pontos. Bem, agora vamos à análise do nosso texto, ok? Então, observem aqui que o texto a ser analisado é da prova de agente de segurança penitenciária e a banca é a IBFC. Vamos analisar o texto. Vocês já ouviram as explicações anteriores. E para quem já assistiu aos meus 3 primeiros vídeos sobre interpretação de texto, só está o quê? Aprendendo cada vez mais a melhorar a sua análise de texto. Vamos ler o texto e fazer hoje o que eu tinha falado, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo que eu falei sobre isso, que você deve ler e ter um resuminho de cada parágrafo. Então, o nome do texto é Emoções Mapeadas. Lembra o quê? Você tem que lembrar, resgatar as suas informações, as suas lembranças sobre o que significa mapeado. Lembra mapa. E quando a gente fala de estudo, a gente pensa de mapa mental, sobre ideias, a partir de uma ideia ter várias outras relacionadas, ou qualquer outra coisa nesse sentido, para abrir a sua mente para você analisar o assunto. Então, outra dica importante que eu já falei para vocês, tem que ler o texto primeiro. Não vai ler as perguntas antes de ler o texto. Leia primeiro o texto, para depois ir para as perguntas. Vamos começar a leitura. Emoções mapeadas. Estudo mostra quais regiões do corpo são ativadas por sentimentos como raiva e felicidade e conclui que sensações têm caráter universal. Monique Oliveira. Aperto no peito, frio na barriga, cabeça quente. Quem nunca usou essas expressões para traduzir uma emoção? A sabedoria popular já sabe que emoções causam alterações físicas. Os cientistas também. A rigor, emoção é o estímulo que afeta o sistema límbico, região do cérebro que a processa, e é capaz de mudar o sistema periférico. Faltava saber exatamente onde essas mudanças físicas ocorrem, o que pode ajudar a melhor definir as emoções e entender os transtornos afetados por elas. No intuito de responder a essa questão, cientistas da Universidade de Aalto, em parceria com a Universidade de Turku, ambas na Finlândia, pediram a 700 voluntários que indicassem quais áreas do corpo
sofriam alterações quando sentiam uma determinada emoção. Para incitar cada estado emocional, foram usadas palavras, músicas e filmes. As alterações sentidas podiam ser de qualquer ordem, dor e calor, por exemplo. Com os dados, um software montou um único circuito para cada emoção: raiva, medo, desgosto, felicidade, tristeza e surpresa, chamadas de básicas, e ansiedade, amor, depressão, desprezo e orgulho, tidas como correlatas. Tanto o computador como outras pessoas reconheceram as emoções descritas, o que denota o seu aspecto universal, disse a Folha Rita Hari, professora da Universidade Aalto e uma das autoras do estudo, publicado na revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos, PNAS. Assim, emoções ligadas à excitação, como raiva e felicidade, foram associadas com ativações e calor dos membros superiores. Já as emoções que indicam estado depressivo ou de tristeza foram relacionadas a menor atividade nos membros inferiores, como adormecimento das pernas e pés. Sensações no sistema digestório e ao redor da garganta foram relacionadas a desgosto. Felicidade foi a única emoção associada com calor e ativações no corpo inteiro. O estudo pode ajudar a identificar emoções, nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. Então, o que acontece agora? Eu fiz o resuminho de cada parágrafo para você ter em mente que quando você faz resumo de cada parágrafo, te permite ter uma visão melhor e uma análise melhor desse texto. Analise comigo o resumo que eu fiz de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, falou sobre frio na barriga. No caso, eu coloquei frio na barriga para lembrar que frio na barriga é uma emoção. No segundo parágrafo, eu escrevi emoções causam alterações físicas. Seria o que a sabedoria popular diz isso. Terceiro parágrafo, saber exatamente onde as emoções ocorrem. Quarto parágrafo, falou sobre 2 pesquisas feitas em universidades com 700 voluntários. Quinto parágrafo, foram usadas palavras, músicas e filmes. No sexto parágrafo, um único circuito para cada emoção. Sétimo parágrafo, caráter universal das emoções. Tanto outras pessoas como o computador reconheceram as emoções. Oitavo parágrafo, emoções ligadas aos membros superiores seriam emoções positivas. Nono parágrafo, emoções ligadas aos membros inferiores seriam emoções negativas. Décimo parágrafo, desgosto, sistema digestório e garganta. E felicidade, calor e ativações no corpo inteiro. 11º parágrafo, o estudo pode identificar emoções nem sempre distinguíveis, como tristeza e desgosto. Apesar que o meu resumo do 11º parágrafo foi exatamente o parágrafo, né? Já que só tinha 2 linhas. Agora vamos analisar as questões, vou tentar ser mais rápida. Então vamos analisar a questão número 1. Falou aqui, de acordo com o texto, com a pesquisa, é possível concluir que as sensações têm caráter universal, pois, então o que ele quer aqui? Ele quer que você prove que as emoções têm um caráter universal, com uma explicação apenas. Você tem que provar isso. Então a letra A prova isso. Falar que a raiva e a felicidade são sentimentos humanos prova que as sensações têm caráter universal? Não. Então eliminou a letra A. Observe a letra B. Afirmaram isso na universidade. Quer dizer, é só a universidade falar que já provou que as sensações têm caráter universal? Não. Por quê? Porque algo só pode ser provado através de pesquisa e de testes feitos, testagens, para poder dizer que aquilo é possível ser ou não. Então não é só porque uma universidade falou que aquilo vai estar certo. Estou falando isso tudo de acordo com o texto lido, tá? Lembre-se que toda análise é com base no texto lido. Então não, a letra B está errada. A letra C, vamos observar. O computador e outras pessoas reconheceram as emoções descritas. Agora nós já observamos algo plausível, algo que nós realmente observamos que ocorreu em qual parágrafo? 7º parágrafo, caráter universal das emoções. Tanto outras pessoas como o computador reconheceram as emoções. Na letra C, é a mesma coisa, está dizendo. Como o computador e as outras pessoas reconheceram essas emoções, então nós podemos dizer, com base nessa pesquisa específica,
que as sensações têm caráter universal. Então, seria possível, correta, a letra C. Vamos confirmar analisando a letra D. Você sempre tem que fazer isso. A D fala, as emoções causam alterações físicas. Então, o fato de as emoções causarem alterações físicas prova que as sensações têm caráter universal? Eu não posso afirmar que a letra D está correta, porque o fato das emoções causarem alterações físicas não pode ser um fator que comprove algo. Para termos comprovação de algo, para falar para o público, levar essa afirmação, nós temos sempre que nos basear em uma pesquisa feita com testagem. E a pesquisa feita com testagem foi feita com 700 pessoas e na letra C mostrou que tanto o computador como as outras pessoas, que eram aquelas pessoas da pesquisa, realmente reconheceram as emoções. Então, isso poderia ser, de acordo com esse texto, um fator que pode provar que as sensações têm um caráter universal. Isso é o quê? Uma análise do texto. Sempre todas as respostas têm que ser baseadas no texto lido, não no que eu penso ou no que eu sei, mas com base no que você está analisando naquele momento. Acabamos a questão 1, eu escolhi agora para a nossa análise a questão número 4. Vamos analisar a questão número 4. Fala assim, em relação ao predomínio da modalidade de uso da língua empregada do texto, é correto afirmar que, aqui na questão 4, quer falar sobre a língua ou linguagem empregada no texto. Como esse texto ele teve um caráter científico, ele mostrou estudos feitos por uma universidade querendo provar a questão das emoções, se elas podem ser consideradas universais. E o próprio título fala emoções mapeadas, a gente sabe que é um texto de pesquisa. Nós já podemos deduzir que provavelmente esse texto é formal. Porque para ser informal, lembra que nós analisamos? A questão da linguagem informal e coloquial, que são a mesma coisa, diz respeito ao emprego de gírias, palavras do dia a dia, às vezes palavrão, clichês, para provar que aquela linguagem tem um caráter, tem uma peculiaridade que seria o que? A oralidade. E esse texto não tem marcas de oralidade. Então vamos ver aqui, isso você já pode deduzir através da sua leitura. Observe a letra A. A. Se trata de um registro informal voltado para um público leitor bem amplo? Bem, na letra A falou a palavra informal. Então a gente já elimina essa letra como errada. B. Corresponde ao registro formal com a presença inclusive de termos técnicos? Sim, eu acredito que sim. Nós podemos considerar como um texto formal, porque em alguns momentos falam até mesmo de termos técnicos, como aqui no segundo parágrafo, quando ele falou sistema límbico e colocou entre colchetes, região do cérebro que o processa. Então, nós já ficamos agora já de olho com a letra B correta, mas temos que confirmar analisando a letra C e a letra D. Observe a letra C. Corresponde a um registro coloquial com uso de termos técnicos que dificultam a compreensão. Primeiro, coloquial com termos técnicos apresenta incompatibilidade, que coloquial a gente já sabe que é informal. E com termos técnicos, então é um médico falando gíria, né? Falando totalmente solto, explicando termos técnicos? Não. Então a letra C está errada. Observe a letra D. Se trata de um registro informal marcado por inúmeros marcadores de oralidade? Não, né? Porque a gente já sabe que não é informal e já também sabemos que não tem marcadores de oralidade. Então a resposta certa é a letra B. Agora eu escolhi em sequência o exercício número 7. Observe o 7. De acordo com o texto, o objetivo da pesquisa relatada era. Então ele quer saber qual é o objetivo da pesquisa. E o título é Emoções Mapeadas. E nós já chegamos à conclusão que essas emoções elas podem ser o quê? Mensuradas, analisadas, já que tanto o computador como pessoas, seres humanos, conseguiram identificar essas emoções e as sensações.
Então, olha a letra A. Qual é o objetivo dessa pesquisa, então? A. Saber se as emoções provocam alterações físicas. Ele quer saber se teria alteração física com a emoção. Não, ele quer saber onde as emoções provocavam as alterações físicas. Tanto que ele falou o que no texto? Sobre que algumas emoções provocavam alterações físicas nos membros superiores, outras nos membros inferiores. Ele queria detectar onde essas emoções causavam as sensações físicas ou as alterações físicas. Então a letra A está errada. Na letra B, descobrir onde ocorrem as mudanças físicas provocadas pelas emoções. Bem, foi o que eu acabei de falar. Então a resposta provável é a B. Mas aí você sempre tem que confirmar, observando se as outras estão erradas. Vamos ver a letra C. Impedir que o corpo humano seja afetado pelas emoções. Era esse o objetivo da pesquisa? Impedir as emoções? Não, está errada. Letra D. Comprovar a importância da depressão em relação às demais emoções? Vamos analisar. Se fosse comprovar a importância da depressão, o texto não seria sobre mapeamento de emoções, seria sobre a depressão. E o texto não é sobre depressão, é sobre identificar, saber onde estão registradas no nosso corpo essas emoções. Então a letra D está errada. Então a resposta certa realmente é a letra B. Então aqui acabou a análise dessas questões. Então, gostou da aula de hoje? Entendeu todo o processo para você o que? Fazer uma boa interpretação de texto e não perder esses pontos que podem ser o quê? Podem ser, não, são fundamentais para o seu sucesso em seu concurso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos que também querem melhorar nessa arte de interpretar um texto. Não esquece de deixar um like aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, porque todo domingo eu vou lançar um vídeo sobre o que? Interpretação de texto. E antes que eu me esqueça, eu tenho e-books que podem te ajudar a melhorar a sua produção de texto, a sua redação. E a descrição desses 2 e-books que eu estou deixando disponíveis para vocês está aqui embaixo. Um beijo e até a próxima aula.